fazer mais dinheiro para aumentar o seu portfólio e ter uma vida muito mais tranquila, né? Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, estamos no YouTube, no canal da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Lembrando que aqui nós falamos sobre investimentos, finanças, carreira profissional, educação, saúde emocional, empreendedorismo e muitos outros assuntos interessantes e importantes para o seu crescimento pessoal. Lembra de compartilhar esse e outros episódios com seus amigos e familiares. Dá um like, deixa um like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E a gente sempre tem conteúdos muito bons para o seu crescimento pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante e para me ajudar aqui na bancada eu tenho conosco a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo, tudo bem? Bem-vinda! Muito obrigada. Animada para o episódio de hoje? Sim, um assunto essencial e importante. Muito importante, eu também estou animado porque finanças, dinheiro, quem é que não se interessa por esse assunto, não é, Milena? Exatamente. Você tem alguns investimentos? Poucos. Tá no caminho, você é muito nova tô ainda. aprendendo. E quanto mais, esse é um princípio importante, quanto mais cedo você aprende sobre a importância dos investimentos, sobre como fazer investimentos, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, o antigo adágio diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Não sei se você já escutou esse ditado popular. E é um princípio verdadeiro. Então, quanto mais jovem você começar, mais tempo você vai ter para poupar, para economizar, para investir, e os seus resultados serão muito melhores. Então, hoje, nós vamos mergulhar no tema que impacta diretamente a vida de todo mundo, de todas as pessoas, o planejamento financeiro. Em um mundo, Milena, cada vez mais dinâmico e imprevisível, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, saber gerenciar as finanças pessoais e empresariais tornou-se uma habilidade essencial. O sucesso financeiro ele não se resume apenas a ganhar dinheiro. Tem muita gente que ganha, mas não sabe como gastar. É um problemão. E também nós precisamos saber como usá-lo de forma inteligente e estratégica. Um futuro mais seguro e tranquilo, o planejamento financeiro nos ajuda a tomar decisões conscientes e a construir uma base sólida para o que está por vir. Seja aposentadoria, seja momentos diferentes, a gente nunca sabe exatamente como vai ser o futuro. Por isso que esse assunto é tão importante. Nós temos esse e outros episódios onde a gente trata sobre assuntos bastante similares devido à importância do assunto. E para nos ajudar a debater, a esclarecer, a tirar dúvidas sobre esse assunto tão importante, nós temos aqui conosco hoje a Hariane Ferreira. Hariane, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Paulo? Obrigada pelo convite. Tudo bem, Milena? Tudo bem. É nosso prazer tê-la aqui. A gente está muito feliz que você teve esse tempinho aqui para falar conosco no Pode Agir Mais sobre esse tema tão importante. Eu vou apresentar para vocês então a Hariane Ferreira. Ela nasceu em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Veio ainda beber para São Paulo, onde reside até hoje. Ela é administradora e consultora de investimentos, certificada pela Ambima, que é a agência e certificadora, né, de quem trabalha com investimentos financeiros. E está cursando MBA em Economia, Investimentos e Banking pela USP, uma das melhores universidades aqui do país. Ela possui também mais de 10 anos de experiência em finanças corporativas, sendo que os últimos 3 anos ela se dedicou a investimentos pessoais e corporativos dentro do mercado financeiro. É uma coisa que atrai muita gente e que às vezes espanta ou assusta boa parte da população. Quem sabe ela vai desmistificar hoje aqui conosco esse bicho-papão que é o mercado financeiro. Ela já atuou em grandes escritórios, da XP, por exemplo, e da BTG, e hoje ela está na Integrity Wealth Management, que é uma consultoria independente com mais de 350 milhões de reais sob custódia. O trabalho dela consiste na consultoria e planejamento financeiro individual e personalizado, a fim de construir um portfólio que esteja alinhado com os objetivos, sonhos, dores e preocupações do cliente, buscando sempre minimizar os riscos e maximizar o retorno. Esse trabalho é realizado, eu acho essa parte muito legal, com princípios inegociáveis, como transparência, ética,
conhecimento técnico e independência. Então, Hariane, novamente obrigado, seja bem-vinda. Começa contando pra gente, lá da sua, talvez, adolescência, você, como menina, gostava ou não gostava de matemática, pra gente chegar mais tarde, como que você entrou no mercado financeiro? Bom, Paulo, desde pequena eu sempre gostei muito de números, eu sempre fui muito curiosa também. E algo que sempre me chamou a atenção é que meu pai assistia aquele telejornal das 8 da noite, né? Então, uma das partes que eu mais gostava realmente era quando falava sobre a bolsa. E ainda na época a gente via, né, os homens, principalmente homens, né? Com os telefones, enfim. E aquilo sempre me chamou muita atenção. Eu não sabia o que de fato era aquilo, mas com o tempo eu fui crescendo e entendendo essa importância. Acho que é curioso aqui, interessante, mostrar como tudo foi caminhando realmente para o sentido do mercado, do planejamento e investimentos, porque um dos meus primeiros trabalhos não foi para nenhuma empresa, foi para o meu pai. Olha só. Ele fazia algumas viagens para a empresa e ele precisava fazer o acerto de contas quando ele voltava. Então, quem fazia os relatórios, e porque tinha uma letra bonita, porque era tudo manual, era eu. Ainda adolescente. Eu comecei com 10 anos a fazer isso para ele. Isso, muito jovem. Isso. E o meu pagamento eram as moedas. Então, todas as moedas que ele recebia de troco, ele ia juntando numa garrafinha e aquele era o meu pagamento. Quanto tivesse dentro daquela garrafa, era o meu pagamento por fazer os relatórios para ele. Então, eu fui me familiarizando mais com essa parte, né, de organização, de planejamento, de prestação de contas. E com dinheiro no cofrinho. Exato. Que é um grande motivador para as crianças e para os adolescentes. Exato. Né? Então, desde aí eu já tinha muito claro para mim que eu queria trilhar na faculdade algo que tivesse relacionado. Acabei escolhendo a administração porque ela me dava um campo de visão tanto interno como externo, né? Ou seja, dentro da empresa, mas também o que acontecia fora da empresa. E ainda olhando a minha família como instrumento aí para guiar, eu lembro que a minha mãe sempre falava muito para a gente sobre a importância de pouparmos. Apesar dela não ter muito conhecimento sobre investimento, sobre como funcionava o mercado, até mesmo porque naquela época não era tão acessível como é hoje para todas as pessoas. Sim. Mas ela sempre deixou muito claro para mim e para o meu irmão, somos uma família pequena, a importância de não gastar tudo que você ganha e de você poupar para os dias que estão por vir. Eu acho que esse é o princípio mais básico de todos e que muita gente não entende. Exato. Gastar menos do que se ganha. As suas despesas precisam caber dentro do seu orçamento, senão as contas não fecham. Ah, mas eu ganho muito pouco. Então você tem que gastar menos ou aumentar as receitas. Não tem muito segredo aí, né? Exato. Então, muitas vezes é questão de disciplina. A pessoa gastar menos do que ela ganha, sobra um pouco e ela precisa poupar. Ela precisa investir nela mesma, na família, para o futuro que a gente nunca sabe como será. E um dia todo mundo quer parar de trabalhar, quer se aposentar e viver a vida de uma outra maneira e você precisa ter essa garantia. Muito bem, aí você vai para a universidade, você estuda... Administração. Quando que você começa, como que é o início da sua carreira profissional? A minha carreira também começou mais cedo, né? 14 anos eu comecei já a trabalhar para algumas empresas e eu falo que eu tive sorte e também fui muito abençoada porque sempre foi mais voltado para finanças, né? Então comecei como auxiliar financeiro numa empresa de confecção. Depois disso, eu fui para uma empresa de transporte e logística, onde eu fiquei um bom tempo, ainda tenho um relacionamento com um dos donos, né, da empresa. E aí, depois disso, o meu marido ele teve um projeto pessoal, onde envolvia uma confecção e um comércio, e eu também tocava toda a área financeira da empresa, administrativa e financeira da empresa. E aí, nesse meio tempo, eu precisei fazer uma pausa, que foi importante, porque por uma questão de família, o meu pai precisou passar por um transplante, o meu filho não se adaptou em escola, eu tenho 2 filhos, e o menor não se adaptou, então eu não tinha condições de trabalhar fora, porque eu não tinha... eu precisava cuidar deles, né? E eu entendo que uma empresa precisa do seu funcionário. Claro. Então eu optei por ficar um tempo fora do mercado, então fiz algumas coisas em paralelo, e aí depois eu voltei. Nessa volta para o mercado, eu fui para uma empresa
que eu gostei muito, inclusive, da experiência. Eu era gerente financeira, mas era uma empresa de traduções contábeis. Então, isso foi muito bacana para eu conhecer o bastidor também. Quando a gente ouve, né, uma empresa X vai trazer o resultado do trimestre, né, depois do fechamento do mercado. Então, eu via como era aquele bastidor, apesar de estar no financeiro, mas eu via como que aquilo acontecia. Então, hoje, do outro lado, é tão familiar quando vem o resultado, quando vem um fato relevante, porque eu já sei como isso funciona no processo. Exato. E aí, quando eu ainda estava nessa empresa, esse desejo de poder fazer mais, não só para uma empresa, mas para mais empresas e para mais pessoas também, porque no meio do caminho muitas pessoas me procuravam, né, para entender um pouco mais de, olha, onde que eu invisto o meu dinheiro, ou como que eu faço para conseguir controlar os meus custos. Então, era um assunto muito natural do meu dia a dia. E eu comecei a me preparar então para ir para o mercado. Então, enquanto eu ainda estava na Assurance, que é o nome dessa empresa, eu comecei a me preparar, tirei a minha primeira certificação, e aí eu precisei, inclusive, ter coragem de pedir demissão na época para conseguir fazer alguns cursos e também para começar realmente a buscar a porta de entrada dentro do mercado financeiro, efetivamente. Então segura aí que daqui a pouquinho a gente volta na porta de entrada do mercado financeiro. Milena, você pessoalmente gosta de números, gosta de matemática, era uma boa aluna de matemática? Paula, eu me esforçava. Agora ser boa, assim, acho que mais ou menos. Mas eu sou mais da área de humanas, criativa mesmo. Tá, legal. São áreas diferentes. Eu pergunto isso por quê? Porque muita gente se assusta, né? Nossa, para eu aprender finanças ou economia, eu preciso saber muito de matemática. É claro que sim, você precisa saber matemática, mas talvez não precisa ser o melhor aluno da sala. Como é que foi isso com você? A questão dos números. Você já contou lá que desde pequenininha já começou a aprender a contar as moedas, né? Mas na escola em si, você era uma boa aluna? Você tinha medo da matemática? Não, era a matéria que eu mais gostava, matemática, até hoje. É claro que, assim, se eu tenho uma situação onde envolve muitos cálculos, eu realmente gosto de ficar quietinha, em silêncio, para me concentrar. E sempre foi assim, inclusive na escola. Minhas melhores notas eram de matemática. E até mesmo no curso de administração, hoje não tanto, mas na época a gente ouvia muito as pessoas falarem, vou fazer administração porque eu não sei o que fazer. Uhum. E aí quando começava o curso, eu falava, nossa, eu não sabia que tinha tanta conta, que tinha tanto número, né? Então é uma matéria, uma disciplina com a qual eu me identifico, eu gosto bastante. E não acho que seja um monstro ou um bicho de 7 cabeças que a gente tenha que ter medo. Eu acho que quando a gente começa a introduzir isso de uma forma mais prática no dia a dia, vai se tornando mais fácil no decorrer do tempo. Eu vejo que hoje, dentro da educação, algumas escolas, né, alguns colégios, eles vêm se preocupando em trazer isso de uma maneira mais fácil, né, para os alunos, porque, de fato, não é difícil. Exige, sim, concentração, exige dedicação, mas não é um bicho de 7 cabeças. Legal. E você falou até que sua mãe te ensinou muito cedo, né, sobre finanças. E como você ensina hoje seus filhos também sobre isso? Você falou sobre a escola, né? Como é para você? Você tem dicas para as famílias que querem ensinar as crianças sobre isso? Tenho. Na verdade, eu tenho 2 filhos. Uma pré-adulta de 17 anos e um que vai fazer 10 anos agora em novembro. E algo que a gente sempre fez lá em casa foi sempre conversar sobre os assuntos financeiros junto com eles. De forma aberta. Exato. Não existe de, eu não posso. Então, mãe, eu quero esse brinquedo. Não tem essa de eu não tenho dinheiro ou eu tenho dinheiro. Porque se a gente fala eu não tenho ou eu tenho, na cabeça da criança na hora que eu tiver o dinheiro eu posso. Você vai poder gastar. Então, é entender para que serve cada dinheiro que a gente tem. Então, se a gente vai sair para um determinado lugar, olha, nós vamos para tal lugar, o dinheiro que nós temos é para fazer isso, isso e isso. Então, se não está dentro do nosso planejado, do nosso combinado, mesmo que tenha dinheiro, a gente não vai utilizar para uma outra coisa. Então, esse assunto a gente sempre teve com eles. Outro ponto que eu acho bacana, e a gente fez isso lá em casa, a gente abriu uma conta num banco digital para eles. Então, a gente sempre coloca um valor lá, uma mesada mesmo para eles, e a gente deixa eles usarem. Administrarem. Exato. E eles não pedem para a gente. Então, eles já sabem, né, que o que está lá eles podem usar como eles quiserem, mas não adianta pedir para a gente, porque a gente não vai completar nada. E aí é bem bacana, porque a minha filha, que é mais velha,
ela é consumista, ela gosta muito de consumir. Mas algo que é muito interessante, que ela tem muito claro, ela não compra nada que de fato ela não tenha já o dinheiro para pagar. Então ela já tem essa noção do primeiro princípio muito que nós falamos de gastar quando tiver. Exato, exato. Então, por exemplo, às vezes ela até quer fazer uma compra pela internet e eu prefiro fazer pelo cartão de crédito, porque se der algum problema é muito mais tranquilo para a gente pedir o estorno da compra, né? E quando ela precisa fazer isso, ela não tem cartão de crédito, então ela usa o meu cartão e já faz o Pix na hora. Então, ela já paga independente de, a fatura vem só no mês que vem, não, mas eu já fiz o pagamento para você. Então, é uma forma também de ajudá-los a administrar o dinheiro deles. Ariane, você acha que as escolas deveriam oferecer a disciplina de educação financeira? Sim, eu tenho certeza. Eu também tenho essa certeza. Que deveria ser algo obrigatório dentro do currículo. Porque o que eu vejo muito, Paulo, e principalmente nesses 3 últimos anos, onde eu venho atendendo também as pessoas físicas, é que independente do volume de recurso financeiro que a pessoa tenha, muitas vezes ela não sabe como administrar aquilo. No administrar. Exato. E muitas vezes a gente usa um termo no mercado que é deixar dinheiro na mesa. O que significa isso? É que aquela pessoa, ela não está perdendo dinheiro, mas ela está deixando de ganhar. E, por exemplo, como a Milena, que ainda é muito jovem, se você começa a deixar dinheiro na mesa hoje, daqui 10, 15, 20, 30 anos, isso vai fazer muita diferença na sua vida e no seu patrimônio também. É dinheiro que deixou de ganhar, né? Vamos entender direitinho o que significa deixar dinheiro na mesa. Eu estou imaginando que é, por exemplo, quando você deixa de investir. Seu dinheiro vai perder para a inflação, seu dinheiro tinha antigamente, não sei se você já escutou, Milena, mas as pessoas colocavam dinheiro dentro do colchão, que era mais seguro, né? Hoje, se alguém fizer isso, depois de alguns poucos anos, a inflação vai corroer o poder de compra. Você perde muito. Exato. O que mais significa deixar o dinheiro na mesa? Deixar o dinheiro na mesa também pode ser quando você faz um investimento. E aí, eu até, dentro desse universo, a gente tem renda fixa e variável. E eu vou me apegar mais hoje aqui à renda fixa, porque é por onde, de fato, a gente deve começar. E também, a gente deve deixar a maior parte do nosso patrimônio. Tá? Então, muitas vezes a gente coloca em alguns investimentos onde ele não vai, não só te proteger da inflação, então com o passar do tempo você vai perder o seu poder de compra, como também ele não acompanha a taxa básica de juros do país, né, que a gente conhece como a Selic. Então, quando um desses 2 cenários acontece, realmente a gente está deixando ali na mesa, a gente está deixando de ganhar. Então, o exemplo da inflação, que é o IPCA, né, o indexador IPCA, normalmente a gente deve buscar algum investimento que ele te pague e assim, quando você vai investir, está escrito lá, tá IPCA, mas tem um número coisa lá. Ou seja, aquela inflação, índice da inflação mais, que é o ganho real, na verdade. Exatamente. Porque a inflação não é ganho, né? Não, ela só vai garantir o teu poder de compra. Então, eu tenho 100 mil hoje, que daqui a 3, 4, 5 anos vão me garantir comprar as mesmas coisas que eu comprava hoje com 100 mil. Esse número que vem a mais é o que, de fato, eu vou ter como ganho real. Então, isso é um exemplo. Um outro exemplo que a gente tem é quando a gente olha e vê que, poxa, eu tenho uma taxa de juros hoje, por exemplo, nesse momento, em torno de 10% a 11%, porque a gente tem algumas reuniões aí para definir, né, o sentido da nossa taxa. E, aliás, provavelmente vai subir, né? Exato. A gente teve uma reversão do mercado no início de 2024. A gente tinha aí um cenário onde a gente enxergava uma taxa de juros mais baixa, fechando entre 8,5% mais ou menos, e a gente já tem aí algumas casas sinalizando até 12%. Exato. Então, a tendência é que suba. E aí, de repente, você tem um valor investido que está te pagando 7%, 8% ao ano. Você está perdendo dinheiro. Deixando na mesa. Deixando de ganhar. Exato. Muito bom. E em relação ao consumismo, né? Você falou que sua filha é até um pouco consumista. Quando decidir a hora de comprar algo, de investir em algo, talvez um patrimônio, imóvel, como chegar a esse momento?
Gostei bastante da sua pergunta e eu trabalho muito isso com eles também, e isso evita muitas discussões, tanto entre os filhos e a família, como também no nosso trabalho no dia a dia. São 3 perguntas básicas que a gente precisa fazer, e se as 3 respostas forem sim, a gente pode seguir, mas se a gente tiver um não ou talvez no meio do caminho, a gente precisa refletir. São elas: eu quero, eu posso e eu preciso. Então, eu quero comprar um imóvel? Eu quero. Eu posso comprar um imóvel? Não sei. Então, eu já tenho que refletir sobre isso. Eu preciso comprar um imóvel? Eu preciso. Então, eu tenho 2 sims e um não. Então, eu tenho que ter esse não ou esse talvez e refletir sobre ele para daí ter certeza se eu devo ou não. Então, por exemplo, no caso do imóvel, quando a gente pergunta se eu posso, está diretamente relacionado ao valor do imóvel. Então, de repente, eu não posso um imóvel de 1 milhão, mas eu posso um imóvel de 700 mil, de 500 mil. Então, você começa a refletir sobre cada uma dessas perguntas até que chegue um momento onde você vai ter os 3 sims, e aí é a hora de fazer. Olha, o presidente Gordon B. Hinckley, que foi presidente da igreja, ele falou o seguinte, Hariane e Milena: rogo-lhes que analisem sua situação financeira. Rogo-lhes que sejam comedidos em suas despesas. Controlem-se no que se refere a compras. Que evitem ao máximo as dívidas. Que as paguem assim que possível e se livrem da servidão. Isso faz parte do evangelho secular em que acreditamos. Que o Senhor os abençoe para que coloquem sua casa em ordem. Se já pagaram suas dívidas, se tem uma reserva, mesmo que seja pequena, mesmo que chegue a tempestade, terão abrigo para a sua família e paz no coração. O que você acha dessa declaração? É incrível. E na minha casa hoje, se acontecer alguma coisa comigo ou com meu marido, nós 2 estamos indo em paz e os meus filhos vão ficar em paz. E esse sentimento, ele não tem preço. Não tem preço. Não tem. Então, e muito isso casa com o que você começou no início do nosso bate-papo aqui, né, sobre o nosso padrão de vida. Meu marido também é um grande exemplo para mim, porque ele é alguém que ele realmente consegue viver bem e viver sempre 1, 2 degraus abaixo do que a gente poderia viver para ter essa tranquilidade. Eu acho super, super legal. É que no mercado muita gente chama de low profile. Exato. Porque muita gente não tem dinheiro, mas quer aparentar que tem e vive-se em dívidas. Exato. Isso é terrível. E tem aqueles que têm recursos, mas que vivem uma vida relativamente simples. Eu, pessoalmente, acho o máximo isso. Exato. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E ele fala exatamente sobre isso, sobre a questão da riqueza. A riqueza é aquilo que você não vê. Então, às vezes você vê alguém andando num super carro, às vezes morando num lugar muito bacana, mas você está vendo que a pessoa pode pagar naquele momento e não o que a pessoa tem de fato. Exato. Né? E essa paz no coração que o presidente fala é algo que realmente a gente deve ponderar em todas as coisas. E viver 1 ou 2 degraus abaixo daquilo que você pode viver não significa você não viver bem, mas significa você buscar fazer melhores escolhas. Significa você buscar realmente aquilo que vai te trazer aquele prazer momentâneo, vai te trazer aquela satisfação, mas que no dia seguinte não vai te dar dor de cabeça, né? Não vai te trazer preocupações de, poxa, e agora? O que eu faço? Acho muito legal você ter trazido esse exemplo, porque hoje em dia, especialmente nas mídias sociais, tem muitos influenciadores, muitos eu acho que influenciam não para o bem, mas para o mal. E são pessoas que estão se mostrando o tempo todo com carros caríssimos, com mansões, com viagens pelo mundo todo, e de repente aparece uma reportagem na televisão mostrando que aquele tal influenciador, na verdade, o dinheiro é fruto de fraude ou de crimes ou de várias coisas. E as pessoas estão ali olhando, achando o máximo aquele tipo de vida. Mas é como você falou, isso não significa riqueza. Exato, não significa. Se ele pode ser que no próximo ano ele já não tenha mais nada do que ele tem naquele momento, né? Isso.
A pessoa que não vive olhando de forma preventiva para o futuro. Por isso que a gente precisa sempre pensar no futuro. A antiga fábula da formiga e da cigarra, né? A cigarra que vivia cantando ali, a formiga trabalhando duro no verão, se preparando para o inverno, colocando as provisões dentro de casa e tudo mais. E acho que isso é muito importante, as pessoas pensarem que o futuro chega para todo mundo. Exato, exato. E eu gosto de um exemplo, eu acho que ainda está muito vivo na cabeça das pessoas, do que a gente teve sobre viver previdente, sobre não ter dívidas, né, sobre ter uma reserva financeira. A gente passou agora há pouco tempo e infelizmente ainda continua a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? E eu vou usar aqui a Ucrânia como exemplo, porque a gente está focando em dinheiro, em investimentos. E um grande exemplo da importância da gente ter essa reserva, da gente viver previdente, é o que aconteceu com os ucranianos. Muitos precisaram deixar seu país assim repentinamente, da noite para o dia, né, de uma forma muito abrupta. E todos aqueles que tinham minimamente uma reserva puderam fazer isso de forma mais tranquila, de saber que iam chegar no novo país, no novo local. E recomeçar a vida. Exato, não estariam desamparados. Então, às vezes, eu gosto de pegar esses casos extremos também, para a gente ter como exemplo, porque eu acho que fica mais fácil a gente trazer no nosso dia a dia. Isso. A própria pandemia, né? Pegou muita gente... Na verdade, pegou todos desprevenidos, ninguém esperava por aquilo, mas as pessoas que tinham uma reserva financeira, muita gente foi mandada embora, muitas empresas dispensaram. Então, a reserva financeira a gente nunca sabe quando será utilizada, é um princípio bastante importante. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que estão, às vezes, com dívidas. Como lidar com esse assunto, Hariane? Quais são os seus conselhos? Como é que você avalia o tamanho da dívida? Porque muita gente sabe que tem, mas nem sabe quanto é, a taxa de juros, o prazo, e acaba se perdendo, e aquela bola de neve vai crescendo cada vez mais. Exato. Paulo, tem um dado interessante que... Eu já vou dar as dicas, mas antes eu só queria trazer isso para a gente refletir no que o público também ir pensando, né? Mas às vezes o endividado ele está mais preocupado do que aquela pessoa que não está endividada, mas que também não sobra nada no fim do mês. E existem muitos cenários dessas pessoas que não têm dívidas, mas que se acontecerem alguma coisa com elas, elas vão rapidamente se endividar porque elas utilizam tudo aquilo que elas recebem. E o endividado, ele tem mais consciência da urgência e da necessidade de se organizar para começar a poupar, para começar a investir, do que essa outra pessoa que não tem, que tá ali não tem no dívidas. Comodismo, né? Exato. Mas olhando para as pessoas que estão endividadas, sejam dívidas com ou sem atraso, né? Porque muitas vezes é o que você falou, a gente não sabe o tamanho da dívida e não necessariamente essa dívida ela precisa estar em atraso. Mas o mais importante é, número 1, só gaste aquilo que você já tem. Então, por exemplo, eu vou comprar algo que vai me custar R$5.000. Eu tenho um desconto para pagar à vista. Então é muito válido eu pagar esse bem, esse objeto à vista. Eu não tenho um desconto, eu deixo os meus R$5.000 investidos e vou parcelar aquilo e vou pagando mês a mês. O que eu não posso esquecer é que aqueles R$5.000 eles já estão comprometidos. Então eu só posso gastar o que eu tenho. Eu não posso comprometer esse valor com mais nada. Então a primeira dica é essa. Eu já tenho dinheiro, então eu posso gastar, seja à vista ou seja no cartão, parcelado, enfim. Se eu não tenho dinheiro, primeiro eu vou ter que ter esse dinheiro, depois eu vou gastar ele. Aquelas contas que já estão em atraso, que realmente a pessoa já se enrolou, não sabe nem o tamanho, o que tem, o ideal, eu tenho até uma planilha que em uma folha você tem um ano inteiro do seu orçamento. Eu acho super bacana. Ajuda muitas pessoas a se organizarem. Mas o ideal é que elas realmente anotem todas as dívidas que elas têm. Se elas não têm o valor exato, que elas entrem em contato com os fornecedores, exato. Se for o cartão de crédito, um comércio, e saibam exatamente, mas não só saber o quanto eu devo hoje, mas saber o quanto eu comecei devendo e quanto tem de juros dentro desse valor. Porque a gente sabe que às vezes tem alguns juros que são mais abusivos e aí a gente consegue fazer uma negociação.
Exato. Importante também, assim, a partir do momento que eu faço negociação, eu preciso cumprir com aquilo. Porque se em algum momento eu quebrar aquela negociação, aí realmente vai ser muito mais difícil. Você perde os benefícios que foram ali concedidos naquele momento. Exatamente. Tá? E aí, como que eu começo pagando? Sempre olhando quem me cobra mais juros. Né? É uma lei natural. Eu primeiro preciso pagar quem me cobra mais juros para dever menos, efetivamente. Isso é interessante, né? Comece sempre com aquela dívida que é a dívida mais cara. Não necessariamente a mais alta, mas a mais cara. A mais cara, que é a taxa de juros mais alta. Invariavelmente, aqui no Brasil, é o cartão de crédito. A menos que você tenha pego o dinheiro com um agiota, que eu espero que não seja o caso de ninguém, mas invariavelmente é o cartão de crédito. Eu acho que esse é um grande erro de muita gente, muitos brasileiros, que não tem noção do tamanho da taxa de juros de um cartão de crédito, que hoje está, o quê? 400%? Altíssima. Chega a isso. É, assim, talvez uma das mais altas do mundo. Sim. Então, eu acho que uma dica boa também é quando a fatura chega para você, você nunca parcelar. Não. Jamais, não faça isso, né? Ele sempre vai vir a sua fatura e ali sempre vem a opção de parcelamento, independente de você já ter uma dívida ou não. Não faça isso. Se você realmente não consegue fazer o pagamento integral, entre em contato, seja por telefone, por e-mail e negocie. Mas não faça aquilo de pagar o mínimo ou pagar o faturamento que já vem ali disponível, porque aquele faturamento disponível é o mais caro. Né? E eu acho que isso engana muita gente, né? Porque às vezes vem lá, pague a sua fatura à vista, valor tal, ou parcele em 12 vezes, vai ser 12 de tanto. Isso. E esse é o erro de muita gente. Ele olha o valor da parcela e fala, não, isso aqui cabe no meu bolso. Mas ele esqueceu que fora aquela parcela, tem muitas outras parcelas que ele já fez de outras coisas, tem as despesas... Tem a próxima fatura que vai chegar. Tem a próxima fatura, tem as despesas recorrentes do mês a mês e acaba se perdendo. Exatamente. E na fatura também tem uma outra pegadinha, né? Normalmente elas não vêm com valor total. Então, você coloca ali o código de barras, faz a leitura, mas às vezes você tem que digitar o valor total ali. E se você não digitar corretamente também, você vai pagar juros sobre aquilo que você não colocou. Eu, sinceramente, não sei se no mundo tem outros países como o Brasil que tudo é parcelado, tudo é... Né? O pessoal fala, mas porque o brasileiro tem renda baixa. Primeiro que o Brasil é considerado um país de renda média, não de renda baixa. Eu acho que é uma questão muito mais cultural, mas as pessoas não vão conseguir a coisa. Para se conseguir comprar a coisa, seja a televisão de 60 polegadas, muita gente quer comprar, às vezes nem cabe direito na sala, mas quer comprar a maior que tem, a mais cara que tem. Às vezes você não tem nem a distância necessária para ter a TV. Isso, então tudo bem, cada um faz as suas escolhas, mas eu acho que esse princípio de você, como você ensinou, você tem o dinheiro, sim ou não? Exato. Porque o parcelamento ele pode, ao invés de te ajudando, te complicar. Sim, eu já ouvi falar também que parcelar a fatura diminui o nosso score. Mas eu sei que muita gente também não sabe o que é score, no que isso influencia. Você poderia explicar um pouco mais pra gente? Posso. O score é como o mercado te enxerga, tá? Então, como que a Milena é hoje? A Milena é uma pessoa muito endividada, pouco endividada. A Milena paga as contas dela em dia. A Milena tem pago juros sobre as contas dela, independente de ser o cartão de crédito, uma internet, o telefone. Então, o mercado está o tempo todo te avaliando. Inclusive, no Serasa, você consegue fazer o seu cadastro e eles mandam de forma recorrente para você ir acompanhando o seu score. E tanto quanto ele sobe, como quando ele desce. E esse score, ele mostra exatamente como o mercado te enxerga. Então, eventualmente, no momento onde você vai precisar, de fato, fazer um financiamento ou uma dívida maior, eles vão olhar para isso. E aí é nesse momento onde eles vão decidir, primeiro, se você vai ter acesso ou não ao crédito, e segundo, quanto de juros eles vão te cobrar. Então, quanto melhor o seu score, mais baixos serão os juros que você vai pagar pelas operações que você precisar fazer. E algo que eu acho bem bacana se você sabe que... Eu vou dar o exemplo do financiamento, porque aqui no Brasil também é muito cultural o financiamento do imóvel, principalmente o primeiro imóvel, né? 30 anos. Infelizmente. Existem algumas formas da gente conseguir antecipar e diminuir os juros, mas infelizmente é o perfil que a gente tem hoje aqui no Brasil. O que eu aconselho também? Faça uma simulação quando você ainda não precisa, porque quando você não precisa, o dinheiro ele é mais barato.
Porque a instituição vai ver que você tem reservas, ela vai ver o quanto você já gasta ali no seu dia a dia, né? Então, quando você não precisa do dinheiro, é o melhor momento para você saber, de fato, quanto ele vai custar quando você precisar. Porque, como eu falei, o score ele vai medindo ali, né? Então, uma pessoa que ela está endividada ou que ela tem dívidas, e mesmo que não seja em atraso, mas ela já tem muito da renda dela comprometida, o risco, como a gente chama de PDD, né, previsão de devedores duvidosos, o risco dela se tornar um PDD ali dentro da instituição é muito grande. Então, a instituição ela já vai tentar se resguardar cobrando uma taxa de juros maior, mais alta. Então, a gente sempre precisa pesquisar quando a gente não precisa, para na hora que a gente precisar saber exatamente essa diferença, quanto eu estou pagando mais. Muito interessante. Então, quanto maior é o risco de você não ser um bom pagador, maior será a taxa de juros. E aquele que é bom pagador, isso é recente, né? Esse sistema aqui no Brasil tem do score. Tem poucos anos ou... Sim, eu tenho acesso há uns 6 anos mais ou menos, diretamente do meu. Então, eu sempre recebo de forma recorrente no meu e-mail. Isso é por CPF, né? Por CPF, isso. E quem tem CNPJ também consegue fazer isso para ir avaliando da empresa. Então, um bom pagador acaba sendo beneficiado com taxas menores. Exatamente. Mais uma razão para você manter as suas contas sempre E em aqui dia. serve também um alerta do lado inverso, né? Porque esse dinheiro do financiamento, do empréstimo, é o dinheiro do investidor. É esse pouquinho que a Milena já começou, é o recurso de um outro investidor que colocou ali no mercado. E aí, quando eu vou investir também, quanto mais alta a taxa que está me oferecendo para eu emprestar o meu dinheiro, maior o meu risco. Né? Então, a gente também precisa medir isso. Não necessariamente o que vai me pagar mais, só porque ele vai me pagar mais, é o melhor investimento. Então, a gente sempre tem que analisar isso. Eu acho que um princípio básico que a gente poderia falar, e você nos explicar um pouquinho também, talvez até com experiências pessoais, como é a questão do orçamento familiar, a importância de se sentar em família, que você já colocou isso, e colocar no papel as entradas e as saídas. Exato. A gente tem uma planilha lá em casa e eu digo que o meu marido é o contas a pagar e eu sou o contas a receber. Certo. Ele também trabalha com finanças, né? E ele tem esse controle porque ele que faz todos os pagamentos das contas. Então, se você me perguntar hoje quanto que entra de recurso, eu sei dizer, na minha casa, eu sei dizer exatamente quanto que entra. Mas quanto que sai exatamente é com ele, que é o custo fixo, né? O variável a gente sabe, mas o custo fixo mesmo é com ele ali na ponta da língua também. Então, anotar também. Não necessariamente qual o melhor mundo, qual o melhor universo. É aquela planilha de Excel bem feita, formatada, com as fórmulas, onde você coloca o número, ela já calcula tudo. Mas a gente sabe que não é a realidade. Então, minimamente, um caderno, uma folha sulfite, onde você possa, de fato, anotar ali os teus custos fixos. Né? Quais são os meus custos fixos? Então, água, luz, telefone, educação. E importante também, não colocar cartão de crédito, tá? Porque dentro do cartão de crédito a gente pode ter vários tipos de contas. Por exemplo, o meu seguro, o que ele você quer vem dizer no meu que tem cartão. que especificar, né, na planilha. Então, todas as despesas do cartão. Cada uma você coloca lá, porque às vezes a gente tem custos fixos que eles vêm dentro da nossa fatura do cartão. Certo. Então, anotar todos esses custos e colocar os valores na frente. E o legal também, se você consegue fazer isso já olhando para o ano inteiro, não só o do mês, mas já coloca ali. E quando chegar de fato a conta, você só olhar se o valor da conta está batendo com o que você já tinha colocado. Então, isso olhando para as contas a pagar. Para as contas a receber, um conselho que eu dou, inclusive, é sempre olhar o que você recebe de fixo. A maior parte das pessoas recebe um valor fixo, mas algumas também recebem algum tipo de variável. E aí, sempre que possível, olhar esse variável como um plus, como um a mais. Isso. E tentar não contar sempre com isso. Exatamente. Não olhar para isso e falar, poxa, isso faz parte do meu orçamento. Porque no dia que aquilo não tiver, ele vai te complicar. Então, assim, como eu falei, o melhor universo seria uma planilha de Excel, né, bem formatada e tal, mas como não é a realidade, minimamente... Na folha de papel. Coloca numa folha de papel, num caderno, cola na porta da geladeira mesmo, para o marido, a esposa, os filhos passarem e enxergar aquilo. Agora, hoje em dia tem muitos aplicativos gratuitos até, né, Também. que fazem essas planilhas de orçamento.
e tudo mais. Você tinha uma pergunta? Sim, como definir dentro do meu planejamento, dentro do meu orçamento ali, dentro da minha renda familiar, o que vai para objetivos de curto, médio e longo prazo? Boa pergunta também, gosto muito. Hoje em dia existem várias fórmulas dentro do mercado, né? 70-30, 50-30-20. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com percentual, porque é a matemática. E nem todo mundo vai gostar da matemática. Então eu gosto de olhar para números mesmo. Quanto eu ganho? Quanto eu faço? Aliás, eu nem gosto do ganho, porque ninguém ganha nada, né? Nem dinheiro. A gente faz. Os americanos expressam melhor isso aí, né? Exato. Quanto que você faz de dinheiro? Então, qual que é a sua necessidade hoje? Então, eu faço X dinheiros no mês. Então, eu vou pegar uma quantia X para minha moradia, uma quantia X para minha educação. E cada um, como eu falo, né, do meu trabalho, que ele é individualizado, cada pessoa, cada família, ela é única. Então, eu não posso, muitas vezes, usar a mesma regra para você, Milena, e para o Paulo. Eu preciso entender o contexto de vida do Paulo, o contexto de vida da Milena. Então, por exemplo, hoje, olhando para a Milena e para o Paulo, eu entendo que boa parte do recurso da Milena vai ser destinado para a educação, por exemplo, porque você é mais jovem. O Paulo talvez hoje não precise do mesmo montante de recurso para a educação. Exato. Por isso que eu não gosto dessa regra em percentuais. Eu prefiro olhar para o montante em números, quanto a pessoa faz e o momento de vida. Entender o perfil do cliente, na verdade. Exatamente. Né? Mas isso precisa ser realmente muito bem definido. Porque, vou usar o seu exemplo, Milena. Você também está jovem e a parte de lazer, de viagens, de explorar, é algo que chama muito a nossa atenção e que é importante, né? Então, às vezes, o que é mais importante? Definir isso. É o estudo? É a viagem? Quanto que vai para cada um? Em que momento isso vai acontecer? Então, assim, não existe uma fórmula pronta, Paulo. Apesar da gente ver, como você falou dos influenciadores, a gente vê muitos aí tentando acertar, tentando dizer o que é certo, mas não existe o certo e o errado. Existe, primeiro, a conscientização. Qual é o meu momento, onde que eu estou e eu preciso ou não de ajuda de um profissional para me ajudar a direcionar aí o quanto eu faço de dinheiro, para onde ele vai ser utilizado. Legal, vamos voltar aqui para a cronologia, para a sua história pessoal, e eu gostaria de entender um pouquinho, Hariane, como que você então entra aí já no mercado financeiro, nas grandes consultorias, se você encontrou alguma dificuldade. Antigamente, como você mesmo já se referiu, era... especialmente a Bolsa, né? Era um mercado predominantemente masculino. Sim. Como é que está isso hoje, as oportunidades de trabalho para as mulheres e tudo mais? Como eu comentei, eu tirei a primeira certificação e pedi demissão da empresa. E eu não tinha muito networking de pessoas que estavam dentro do mercado. E tinha, de pessoas que trabalhavam nos bancos tradicionais, mas não era o que eu buscava, porque eu queria ir para investimentos, eu não queria ir para uma outra área que não fosse essa. Então eu usei a tecnologia ao meu favor, e aí eu fui lá no LinkedIn e eu fiz uma seleção entre alguns escritórios. Como que funciona hoje quando a gente fala sobre investimentos? Apesar de terem nomes semelhantes, mas são distintos. Existe o mercado de assessoria e existe o de consultoria. Eu entrei pela assessoria, porque seria mais fácil para conseguir me inserir dentro do mercado, e depois eu fiz essa mudança para a consultoria. E aí, mais para frente, eu explico por quê. Mas, dentro da assessoria, o que eu fiz? Eu entrei no LinkedIn e fiz uma lista de todos os escritórios BTG e XP, e realmente comecei a mandar o meu currículo, né? Entrar em contato e falar, olha, eu estou indo para a segunda certificação, eu quero uma oportunidade. E eu fui assim. E não foi muito fácil, né? Porque sem network, sem indicação. Mas aí teve uma pessoa que me ouviu e falou, olha, você pode vir, só que você não tem carteira, é algo que é exigido dentro do mercado, a carteira de clientes mesmo, né? Quantos clientes eu atendo, quanto eu tenho sob a minha custódia, e eu não tinha, e isso era uma barreira. Você estava começando, na verdade, né? Exato, eu estava começando, então era uma barreira. E essa pessoa, ele me deu essa oportunidade e eu fui, mas não para construir para mim. Então eu fazia todo o trabalho de captação,
né? Então, eu entrava em contato com um possível investidor, fazia reunião com ele, entendia o perfil, mas ele não vinha para minha carteira, ele ia para a carteira de um outro assessor. Aí eu fiz uma transição desse escritório para um outro escritório, e aí dentro desse segundo escritório, que foi onde eu fiquei mais tempo, realmente ali eu consegui me desenvolver, era um modelo diferente, eu já recebi uma carteira para fazer a gestão dela, e aí eu pude realmente me desenvolver mais, ter realmente mais prática no sentido de entender o cliente, entender o momento dele, entender se aquele produto cabia ou não para ele. Mas é um mercado muito difícil, porque infelizmente tem muito conflito de interesses, Paulo. Porque como que os assessores eles são remunerados? Eles são remunerados unicamente por comissão. Então, para cada produto que você investe, que você aplica o seu dinheiro, o assessor ele recebe um valor. Isso não é diferente do que acontece nos bancos. É que os bancos eles têm um modelo CLT e normalmente os gerentes eles recebem um salário fixo e um bônus. Esse bônus normalmente é sobre o que eles fizeram de comissões sobre os investimentos. Então, além de você não ter uma estabilidade financeira, porque você nunca sabe o quanto você vai fazer, nem sempre o produto que te paga a melhor comissão é o melhor produto para o seu cliente. É o melhor para o cliente. Exatamente. E eu lembro que em alguns momentos eu sofri um pouco de pressão de faz esse produto, porque esse produto vai te dar uma boa comissão, isso vai ser bom para você, e eu falar, eu não vou fazer porque não é bom para o cliente. Não é esse produto para esse cliente, não é o momento dele. Ou realmente porque o produto não era bom. E aí, dentro disso, eu comecei a estudar a minha saída desse escritório para algo um pouco diferente, e aonde eu tivesse oportunidade de trabalhar também com outros produtos dentro do mercado financeiro, que não só os de investimento, né? Não só aqueles que estão dentro da carteira do cliente. E aí fui para um escritório, esse escritório era um da XP, eu fui para um do BTG. E aconteceram algumas situações ali que me deixaram realmente bem preocupadas, e eu vi que aquele cenário também não era o melhor para mim. E aí com conduta de assessores realmente, com toda a parte do comissionamento que era pago, e eu ver assessores trazendo essas dores de, poxa, isso aqui não está certo. E eu confesso que foi um momento assim desesperador para mim. Você ficou quanto tempo nesses dois Entre todas as mudanças, 2 anos mais ou menos. 2 anos. Entre esse maior que eu fiquei e esse outro que eu passei mais rapidamente, 2 anos. E foi um momento assim desesperador, porque foi aonde eu parei, eu falei assim, o meu propósito quando eu vim para o mercado era ajudar pessoas. E não é isso que o mercado está exigindo de mim. Eu tive um chefe uma vez que ele falava assim, são 1000 cães a um osso. Né? Então, todo mundo quer um pedacinho daquele osso ali. E aí foi onde eu tive a oportunidade de ir para a consultoria. Aí você migrou então para a consultoria. Nos explique a diferença entre assessoria e consultoria. Muito bacana, é muito boa essa pergunta. Basicamente, é o que você falou quando você leu ali do meu resumo, da minha biografia, sobre princípios inegociáveis. E dentro deles está a transparência. Então, dentro da assessoria, e aí seja via corretora, como é a XP, como é o BTG Pactual, ou como os grandes bancos que a gente tem hoje, você é comissionado. Claro. Na consultoria, quem te paga é o seu cliente. E não só a consultoria, mas a consultoria de forma independente, que é como eu atuo hoje. Por que independente, Paulo? Eu não tenho exclusividade, e nem a Integrity tem exclusividade com nenhuma bandeira dentro do mercado. Você vai procurar o que for melhor para a necessidade do seu cliente, independente da bandeira. Exatamente. Existem algumas plataformas que eles dão acesso direto para a gente, então eu consigo ter o acesso direto à conta do meu cliente, eu consigo fazer toda a movimentação, conta investimento, tá? Então eu consigo fazer toda a movimentação para o cliente, outros não, então a gente precisa entrar em contato com o banker dele na instituição e falar, olha, eu quero que você aplique X nesse produto ou que você resgate, mas a gente não tem nenhuma exclusividade com nenhuma bandeira. E toda aquela comissão que eu receberia se eu tivesse como assessora,
ela volta para o cliente como cashback para ele, diretamente na conta dele. Então, não são todas as instituições que pagam, XP e BTG paga, Ágora também paga esse cashback, mas, por exemplo, Itaú não paga, Santander não paga esse cashback. Então, dentro desse contexto ainda, eu dou um exemplo, e aconteceu há pouco tempo, eu tinha o mesmo produto, tinha na XP, no BTG e no Itaú. E esse produto ele pagava CDI mais 3,30 na XP e mais o cashback, CDI e 2,90, se não me engano, no BTG e mais o cashback, e CDI e mais 2,70 no Itaú. E aí, dentro desse contexto, eu fiz para o cliente via XP, porque além da gente ter, era o mesmo produto, a melhor taxa, a gente também tinha o cashback. Então, isso nos dá uma liberdade de realmente poder olhar para o cliente e ter certeza de que eu estou fazendo o melhor para o cliente. Escolhendo o melhor que é para ele. Isso. Eu não tenho nenhuma pressão de meta. Minha meta é fazer o melhor para o meu cliente. Eu não tenho uma pressão de produto, eu não tenho uma pressão de eu tenho que vender isso para 10, 15, 20, 100 clientes. Não. Eu tenho realmente que fazer o melhor. Chegar ali no fechamento do mês e olhar para o desempenho das carteiras e falar, poxa, fizemos um bom trabalho. Legal. Qual que é o impacto da inteligência artificial hoje para os investidores? Porque muitas vezes você pode usar sistemas próprios, aplicativos que trazem os diferentes cenários possíveis, né, da economia no país, no mundo. E às vezes você mesmo vai lá e faz os seus investimentos, ou você pode escolher um consultor, um assessor que vão dedicar o tempo para te ajudar. Mas eu imagino que a inteligência artificial esteja entrando já nessa área e que vai afetar de alguma forma esse mercado, não? Sim, na verdade já entrou, né? Já entrou. Inclusive, até com atendimento nas instituições, normalmente eles têm até um nome, né? Para cada IA de cada instituição. Mas olhando especificamente para os produtos que a gente tem dentro do mercado, esse exemplo que eu te dei, né, da escolha do produto, eu fiz manual. Mas vai chegar um momento em que você não vai mais precisar fazer isso de forma manual. A inteligência ela já vai trazer para você. Você só vai colocar para ela o produto que você quer ou as condições que você quer e ela vai te trazer isso, né? É como a gente faz, por exemplo, com as passagens de avião, quando você vai pesquisar o preço, seria dentro do universo dos investimentos. Mas muito além disso, trazer todos os diversos cenários que você investir naquele produto, por exemplo, pode te trazer de uma forma realmente mais assertiva, mais previsível. Porque quando a gente fala de investimentos, Paulo, a gente está falando do nosso dia a dia. A gente está falando de empresas que a gente consome os produtos a todo momento, que a gente tem o serviço a todo momento. Então, às vezes parece que é algo muito distante, mas não é do nosso dia a dia. Sem dúvida. Então, quando a gente olha, por exemplo, a questão climática hoje, quantas empresas estão realmente ligadas aos impactos que a questão climática pode provocar? Então, a inteligência artificial ela vai conseguir realmente te trazer isso de forma mais fácil. E aí é onde a gente volta lá para o começo. É a melhor taxa? É o melhor produto? Qual o prazo de vencimento desse produto? Porque tudo isso vai ser impactado por isso que está acontecendo agora. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está realmente abrindo um leque aí de possibilidades que hoje a gente já faz, mas muito mais de forma manual, né? E muito mais olhando para o que já aconteceu, né? Tentando adivinhar o futuro. E ela vai conseguir fazer isso realmente de forma mais assertiva. Paulo, e até voltando agora um pouco para os investimentos, você acredita que a previdência pública ela é o suficiente para você viver uma vida confortável? As pessoas devem buscar outras alternativas e em que momento buscar outras alternativas, né? Eu estou com 25 anos, eu não sei se é a hora já de pensar nisso. Quais são os seus conselhos? Gostei da sua pergunta. Ela não vai ser suficiente. Aliás, eu nem sei se ela será, né? Porque a gente viu, inclusive, saiu tem poucos dias um estudo, né, sobre o número de pessoas que serão beneficiadas pelo sistema que a gente tem hoje, né, previdenciário, e o número de contribuintes. Isso. E assim, cada vez mais a gente tem menos pessoas contribuindo. Gente contribuindo para o número de aposentados. Exatamente. Né? E a população está envelhecendo. Era isso que eu ia falar, além de estar envelhecendo e tendo poucos filhos. Né? Então, quando a gente olha essa relação, fica muito claro
que muito provavelmente, Milena, você não deve se aposentar. E assim, quando eu digo não deve, não que eu acredite que eles vão efetivamente tirar esse benefício das pessoas, mas a gente também tem uma expectativa de vida maior hoje, né? Então, cada vez mais eu vou ter menos contribuintes, com pessoas vivendo mais, tendo menos filho, eu vou aumentar a idade, o número da sua idade, para que você possa se aposentar. Então, hoje eu tenho 65, eu vou ter 70, eu vou ter 75, eu vou ter 80. Inclusive, quando a gente faz o planejamento, Paulo, nós somos assim bem conservadores e a gente estima mínimo de 100 anos já. A gente não, quando a gente faz... expectativa de vida? Quando a gente faz não uma tá expectativa... muito longe disso, não, na verdade. Exato, para um cliente a gente olha com no mínimo 100 anos. Então, o presidente Nelson acabou de fazer 100, inclusive. Exatamente, um exemplo. Exato, então assim, não acredito que vai ser possível, tá? Hoje a gente tem um teto aí que é pouco mais de R$7.000 e a gente sabe que quanto mais a gente envelhece, mais a gente tende a ter problemas de saúde, então boa parte desses recursos também vão acabar sendo destinados para a saúde, não só para o plano de saúde, mas também para medicamentos e tratamentos. Então, assim, é quase que impossível você conseguir acreditar que é possível ter uma vida de qualidade com o que a gente tem. E a gente sabe, né, que infelizmente o teto não é a realidade para a maior parte dos trabalhadores. Não, é pouca gente que consegue se aposentar com teto, na verdade. Eu acho que você deixou a Milena preocupada agora, Foi, Ariane. Paulo. Mas vamos então dar aí alguma esperança. Quais são as opções? Ela ainda tem 25 favor. anos. Ela não pode, não deveria depender só da aposentadoria pública. O que mais fazer? Vamos lá. Dentro, então, desse cenário, né, a gente fala de investimentos e a gente está só pensando aí em colocar em algum tipo de produto, nós temos duas ferramentas. E por que eu chamo de ferramenta e não de produto? Porque elas não foram criadas com o propósito de serem investimentos, tá? Apesar de ter rentabilidade, não foram criadas com esse propósito, mas foram criadas realmente olhando para a questão da aposentadoria. E aí, já junto com isso, Milena, uma pergunta que poucas pessoas fazem, além da aposentadoria, se algo acontecer comigo hoje, por quanto tempo eu vou ter esse padrão de vida? E por mais que seja uma pessoa que já tenha uma carteira de investimentos, um portfólio, Paulo, não necessariamente esse portfólio vai ser o suficiente para essa pessoa. Então, dentro dessas ferramentas, a gente tem a previdência privada, que existem algumas formas de você fazer a previdência, tá? Existe um modelo que a gente chama até de fundo de pensão, que é quando é feito pela própria empresa. Você trabalha numa determinada empresa, aí normalmente empresas que têm um modelo de contratação CLT, elas oferecem para o funcionário uma previdência privada, onde o funcionário ele pode colocar... às vezes tem um limitador no sentido do quanto a empresa vai colocar a mais, tá? Mas não necessariamente que você pode colocar só aquilo. Mas parte do que você recebe, você aporta ali, você coloca nessa previdência, muitas vezes vem até já descontado na sua folha de pagamento. Exato. E em contrapartida, a empresa já coloca um percentual em cima daquilo. Então, assim, você já entrou rentabilizando. Independente de quanto que o fundo vai rentabilizar, você já teve ali uma rentabilidade porque a empresa fez essa contribuição adicional para você. Não são todas as empresas que fazem, mas é algo que motiva bastante os funcionários. E aí cada empresa vai ter a sua regra, vai ter o seu estatuto de quando você vai poder ter o acesso, enfim. Isso é definido de empresa para empresa. Por isso que, inclusive, alguns a gente chama de fundo de pensão. São previdências fechadas, exclusivas para aqueles funcionários. Então, essa é uma opção. A outra opção que a gente tem é a previdência privada, que você mesmo pode fazer a contratação. Isso é muito natural, Paulo, até o gerente de banco oferecer para os clientes. Eu acho que qualquer pessoa que tenha hoje uma conta corrente no banco, o gerente já deve ter oferecido uma previdência privada. E o que eu quero chamar de ponto de atenção aqui? Não é que o gerente, nesse caso, está tentando só bater a meta dele, que a gente sabe que ele vai ter a meta. Mas o que a gente tem que se atentar
se a previdência que ele está me oferecendo é realmente a melhor para mim. Como que está essa rentabilidade? E assim, são coisas simples de taxa ver. de administração. Taxa de administração de performance. Então, assim, são coisinhas simples, mas que podem fazer muita diferença. Porque a previdência, ela é uma ferramenta que você vai usar e que você vai aportar olhando o longo prazo. Não é algo que você vai olhar para o curto prazo. Pelo menos 30 anos, né? Exatamente. Então, precisa se atentar a isso. Qual que é a vantagem de você fazer? Existem 2 modelos, PGBL e VGBL. Então, assim, sem entrar muito em detalhe, mas quando que eu escolho um ou outro? Se você é CLT e você faz a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo, não precisa pensar muito. É PGBL, P de Previdência. P de Paulo. Isso, P de Paulo também. Então, é o modelo PGBL. Por quê? Porque você consegue ter uma economia, um abatimento de até 12% no seu imposto de renda. Então, assim, não precisa pensar muito. É PGBL. Poxa, Harry, mas e se eu ultrapassar, o que eu vou colocar na Previdência durante o ano vai ultrapassar esses 12%? Então, eu faço uma outra VGBL, que são os 2 modelos. Porque como eu só vou ter economia em até 12%, não vale a pena eu colocar mais do que 12% no PGBL. Aí você coloca a diferença no VGBL. Outro ponto muito importante e bacana também. Como eu falei, ela não foi criada para ser um instrumento financeiro, mas sim um instrumento olhando para a aposentadoria. Mas pelo fato de ter essa visão de longo prazo, Paulo, você pode escolher, e teve uma mudança recente na lei, eu já vou entrar nesse detalhe, você pode escolher, por exemplo, Milena, o modelo regressivo. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro lá na Previdência, menos imposto você vai pagar, chegando até uma alíquota de 10%. Qual que foi a mudança, Paulo? Antes, você tinha que fazer essa escolha no momento da contratação. E o que a gente via muito é que a falta de informação, de conhecimento, fazia com que, de repente, você aderisse a um plano regressivo, porque realmente é mais interessante, vou pagar menos imposto, mas por não ter o conhecimento, por não ter o entendimento necessário, no meio do caminho precisei resgatar esse valor. E aí você acaba pagando mais imposto, porque você não ficou... Você tinha que ficar o período máximo. Isso. Né? Ele vai reduzindo a carga tributária até chegar a 10%. Mas aí, se não chega nesses 10%, são em 10 anos, você acaba sendo prejudicado. A lei mudou, e se você nunca fez nenhum resgate, tá, na sua previdência, no momento do resgate você pode optar qual o regime que você quer. Muito legal. Isso, lá no final. Exato. Antes era feito na contratação, agora mudou. E aí, para quem já tem a previdência, se você nunca fez nenhum resgate nela, você pode conversar na instituição onde você tem, seja com seu assessor, consultor ou banker, e verificar essa possibilidade. Agora, se você já fez alguma movimentação, aí não tem como. No mundo ideal, espera-se que a pessoa não faça nenhuma movimentação. A previdência privada não é para você comprar um carro novo, não é para trocar os móveis da sua casa, mas é exatamente para a sua previdência anos depois. E tem algo interessante também, tem mais 2 pontos, se eu tiver tempo aqui, que eu acho muito importante trazer isso, Paulo. A gente está num momento de eleições, e uma das coisas que a gente vê é justamente aonde que os candidatos investem, quais instrumentos. E muitas vezes a gente vê investindo na Previdência porque ela não entra no inventário. Tem lei já tramitando aí para tentar colocar... Já escutei falar sobre isso, e é preocupante, hein? Exato, mas ainda não tem o ok. Então, se acontece alguma coisa com você, e Milena, até você chegar lá, já vai ter filhos e tal, como que você garante que os seus herdeiros vão ter acesso ao seu patrimônio? Então, através da previdência privada, eles conseguem. Por isso também é importante olhar a previdência como algo que não só a economia do imposto de renda, não só a aposentadoria, mas o valor necessário para fazer a transmissão, a sucessão patrimonial. Parte da sucessão patrimonial. Isso. E se não estiver indo bem o fundo da Previdência que eu coloquei, Paulo? Muito simples. Portabilizo para um outro fundo sem nenhum tipo de custo. Busca o que é de melhor no mercado. Muito legal essa conversa com a Hariane Ferreira. Está aprendendo, Milena? Muito, Paulo. Estou adorando esses episódios de finanças. Uma aula, na verdade, que ela dá para nós. Ótimo. Lembrando o nosso público, pessoal, que nós temos um manual
Finanças Pessoais é um grupo de autossuficiência. Você pode ter acesso lá na Biblioteca do Evangelho ou também lá no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, de novo, autossuficiência.org.br. Vai lá na parte de finanças, baixa o manual, estuda ou participe de um grupo de autossuficiência na sua ala, na sua estaca. E é um material espetacular porque traz exatamente esses princípios básicos, importantes que a Hariane está nos lembrando. Hariane, vou terminar com uma pergunta e depois vou te dar um tempo para você deixar para o nosso público uma mensagem de esperança, de inspiração, porque finanças e investimento não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa essencial para o nosso bem-estar, para a nossa autossuficiência e tudo mais. A pergunta que eu tenho é como é que você consegue, olha, esposa, mãe de 2 filhos, mulher profissional lá no mercado financeiro, líder na igreja, como conciliar? Essa é a pergunta que não quer calar. É equilibrar os pratinhos, né? Isso, deixar todos girando. Desafio. É um desafio. Muito bacana essa pergunta, Paulo, porque quando eu olho para casamento e filhos, na verdade, eu brinco que nada disso fazia parte dos meus planos, né? Mas assim, nem de longe, até eu conhecer o meu marido. E assim, a gente se apoia muito. Eu não consigo executar nada sozinha. Eu preciso realmente de apoio. Então eu digo que lá em casa nós somos uma equipe. E aí, assim, um dos meus momentos preferidos do dia é de manhã, quando a gente vai trabalhar. Porque eu consigo ir junto com meu marido. Então a gente vai no carro conversando, a gente tem um momento realmente só para os dois ali no dia a dia, né? Sem filho, sem ninguém para estar interferindo. Então a gente já começa o nosso dia assim, já dá para dar uma equilibrada ali no casamento. Durante o dia a gente se fala pelo WhatsApp, telefone, mas esse momento do dia é o principal assim para mim. Com as crianças, normalmente eles costumam fazer chamadas de vídeo para mim de manhã. Eu falo, olha, então até 8h30, como eu vou com meu marido, eu chego mais cedo no escritório. Então eu falo para eles, olha, até 8h30 vocês podem me ligar de vídeo. Então é um momento que a gente consegue conversar, eu consigo falar com eles. E eles têm uma rotina também. Então eles estudam no período da tarde, então eles sabem o que eles precisam fazer ali no período da manhã. E à noite todo mundo junto em casa, né? E a correria vai levar ela para o seminário, vai buscar o outro no futebol, mas a gente consegue se administrar e temos ali o nosso momento. Eu falo que a minha cama, ela é essencial, porque é lá que a gente joga, é lá que a gente faz o estudo do Vem Segue-me, é ao redor dela que a gente se ajoelha para fazer oração em família. Então, quando termina o dia, antes da gente dormir, tá os 4 ali em cima da cama e conversando, compartilhando as experiências. Além disso, usando a tecnologia, né, a nosso favor, nós temos 2 grupos. Um só do Vem Segue-me, que é realmente a parte espiritual, e ele é favoritado no meu WhatsApp. Legal. E o outro da família, né? Só nós 4. Então, no Vem Segue-me é justamente para a gente compartilhar as nossas experiências espirituais, aquilo que a gente está estudando, né, durante a semana. E no da família é para comunicação. Então, por exemplo, essa semana meu filho passou mal na escola, então a gente consegue se comunicar rapidamente ali para avisar o que está acontecendo. E assim a gente vai tocando, né? Final de semana a gente aproveita o sábado para lazer e também para as outras responsabilidades da casa, e o domingo é realmente dedicado às coisas do Senhor. Exatamente. Excelente, obrigado pelo seu exemplo. Alguma mensagem para o nosso público? Eu quero deixar assim, eu sou muito comprometida com a educação. Eu tenho certeza que não tem outro meio de você conseguir se desenvolver e, inclusive, fazer mais dinheiro para aumentar o seu portfólio e ter uma vida muito mais tranquila, né? E dentro disso, como eu comentei lá no início, muitas pessoas me procuravam para pedir ajuda mesmo, né? Como que eu invisto, como que eu faço, onde que eu coloco. E isso não é diferente hoje. Hoje, dentro da consultoria, eu atendo um público mais private, então eu não consigo dar esse atendimento para todas as pessoas, mas pensando
em disseminar conhecimento e ajudar as pessoas, independente do seu volume de recursos, eu tenho hoje, junto com uma amiga querida, a Larissa, uma página no Instagram, chama Mãe no Mercado. Mãe no Mercado. Exato. Ainda é bem no comecinho, mas a ideia ali é a gente estar sempre compartilhando dicas sobre finanças, investimentos, sobre sucessão e também sobre terapia familiar. Legal. Isso. Legal, muitíssimo obrigado, Hariane. Você tem um presente para Hari hoje? Temos um presente, sim, Paula. É uma caneca do nosso podcast para te agradecer. Obrigada. Por ter vindo e ensinado tanto pra gente hoje. Obrigada, Hariane. Eu que agradeço. Hariane, muitíssimo obrigado novamente. Foi uma lição, ficamos muito felizes. Obrigado, Milena. Obrigado, pessoal, por ter nos assistido, nos acompanhado. Lembrando que estamos lá na página do YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Compartilhe esse e outros episódios com seus amigos familiares. E até um próximo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.